intervalo super rápido e nós já estamos de volta com o programa Mulher. E agora, gente, acabou o carnaval. E aí, acabou a alegria, acabou a euforia. A gente estava conversando aqui, ó, eu e Ana Gláucia, a nossa psicóloga oficial aqui do programa. Estávamos falando, e aí, acabou o carnaval? Como foi o carnaval? Ai, passou, e agora? E agora? Acabou a alegria, acabou a euforia? E é disso que a gente vai falar agora aqui no programa. Ana, seja bem-vinda. Obrigada, Lá. Vamos falar de alegria, de euforia, qual que é a diferença de alegria? É isso, né? O que acabou, né? O que foi embora junto com o carnaval? Com o carnaval. Né? Acabou o meu humor, o que é isso, É né? sempre assim, né? Aquela empolgação, aquela intensidade durante os dias, toda, né? E aí, de repente, tudo volta ao normal, a gente volta a trabalhar, e aí? E aí, dependendo do normal, que é o normal dessa pessoa, o meu às vezes é uma frustração, né? É uma ressaca de humor tão grande. Existe a ressaca de... Existe a ressaca... Enfim, euforia. As pessoas confundem muito, às vezes muitas pessoas acham que é a mesma coisa, mas são um pouco diferentes. Começando da alegria, a alegria é um estado de satisfação, de contentamento. Então, nós estamos alegres quando nós conquistamos alguma coisa, quando nós estamos satisfeitos, quando nós alcançamos algum resultado, ou quando nós estamos bem conosco mesmos, ou então quando a gente está se sentindo bem. Então, a gente está alegre. É um estado racional de humor. A euforia, ela pode ser um estado intenso de alegria, abrupto de alegria, uma explosão de alegria, aquela coisa aquele de negócio, momento. Aquele vulcão. Essa é a euforia. A diferença da alegria e da euforia também está que a alegria ela está relacionada com algo do dia a dia da pessoa, com uma razão de existir, com um porquê, com algo muito racional. E a euforia não. A euforia, a pessoa está eufórica, está extremamente alegre, mas você vai analisar a vida dessa pessoa, não condiz. Então, o estado de euforia, às vezes, ele é muito encontrado lá em psicopatologias, em estados de alteração de humor, por exemplo. Uma pessoa que tem uma alteração de humor, um transtorno de humor, ela tem momentos de euforia, uma alegria imensa, extremamente patológica, e momentos de extremo hipomania, que é depressão, que é uma tristeza profunda. Então, a euforia também ela está dentro da sintomatologia de algumas psicopatologias. Essa é a grande diferença da alegria e da euforia. Para nós estarmos alegres, nós não precisamos de datas marcadas no calendário. A gente precisa só de dar uma olhadinha na nossa vida, rever a nossa vida, rever os nossos sentidos. Porque a alegria tem tudo a ver com o sentido que você dá para a coisa. Não precisa ser algo muito marcado ou muito intenso. Aí a gente pode já tender para a euforia. Então, o que a gente mais vê que tem acontecido, assim, principalmente nessas épocas de festa, como a gente viu agora, tende mais a ser euforia do que a alegria. Seria muito cruel dizer que não é alegria mesmo, porque eu não conheço as pessoas, né? Eu acredito sim que existem pessoas muito alegres e que, enfim, eu não posso generalizar. Mas, pelo que eu vejo, pelo que eu conheço as pessoas e pelos lugares que eu estive e até mesmo pelas histórias que a gente vê, a gente percebe muito mais pessoas eufóricas do que pessoas alegres. Mesmo porque, lá, se a gente for analisar o momento que a gente está vivendo, é um momento para a gente repensar um pouco, né? Para a gente poder pontuar algumas coisas. E nesse estado de euforia, as pessoas elas acabam sendo extremamente vulneráveis. No estado de euforia, de uma alegria intensa, de uma alegria patológica, as pessoas acabam baixando a racionalidade e entrando em estado irracional. Dentro da euforia também, a gente tem algumas sugestões para deixar a pessoa mais eufórica ainda, que é acesso à bebida alcoólica. Eu ia até comentar isso. Acesso... A gente ouve, às vezes, né, as pessoas comentarem,
Ai, porque bebeu, ficou alegre. Pois é, menina, olha só. Não, vamos beber, né? Vamos resolver o seu problema? Vamos beber, vamos a gente beber, esquece do problema. Gente, eu sinto muito, mas não esquece. Ele vai voltar a gente fica depois, com ressaca de humor depois. Vai passar, mas você vai Porque o problema lembrar. não resolve. E aí a gente entra num outro movimento. A gente sempre fala de padrão aqui, né? Alguns padrões de pensamento, padrões de comportamento. Se uma pessoa, ela começa a querer resolver os seus problemas em estados de euforia, porque realmente, se a gente beber um pouco mais, estiver no meio de um grupo extremamente eufórico, gente, todo mundo aqui é ser humano. Ninguém aqui é detentor de todo comportamento racional. Não, nós somos seres humanos. Então, se a gente se deixar levar por um ambiente, que são pessoas que estão mais eufóricas, a gente está com acesso a bebidas alcoólicas ou então algumas drogas ilícitas, a gente fizer uso disso, nós vamos entrar no estado de euforia. E se a gente entender esse estado de euforia como resolução de problemas, eu vou precisar cada vez mais estar em estados de euforia. E em estados de euforia, a minha racionalidade acaba. Por isso que as pessoas falam que daqui 9 meses a gente vai ter uma galerinha nascendo aí. Porque em estado de euforia as pessoas ficam vulneráveis e acabam fazendo coisas que em estados de racionalidade não fariam. Né? E tem muitas pessoas que entendem isso, que meio que vivem o ano, vamos colocar o carnaval, vivem o ano esperando o momento que ela vai extravasar no carnaval. Muito cuidado com isso. Porque a gente não precisa de uma data marcada para extravasar as nossas mágoas, as nossas alegrias, as nossas emoções. Nós podemos fazer isso durante o ano. Se não existisse o carnaval, se não existissem datas assim, como que a gente ia recarregar as nossas energias? Será que é só em momentos assim? E será que realmente a gente recarrega ou a gente cria alguns outros problemas também? É muito diferente a alegria de estar com os amigos, de festejar, de sair para dançar, de realmente viver a vida, do que a euforia. É muito diferente. E tem gente que, aproveitando ainda esse gancho do carnaval, que perde algumas coisas por conta dessa euforia, né? A gente vê muito falar nessa época de pessoas que deixam relacionamentos para viver esses 5 dias de euforia, para viver festa. Esse momento, né? Como se fosse... Se a gente parar para pensar, é muito É muito maluco. É muito maluco para viver um momento e fazer desse momento um norteador, às vezes, na nossa vida. E a nossa vida, ela é feita de momentos, sim, mas em outro sentido. Né? Ela é feita de momentos bons, momentos ruins, ok. Mas não de nós nortearmos a nossa vida, elegermos algum momento para a gente viver todas essas sensações, esses sentimentos, mesmo porque muitas vezes são irracionais. São sentimentos, sensações e experimentações irracionais. E aí a gente começa a trazer para a nossa realidade esses padrões de comportamento que talvez não caibam mesmo na nossa realidade. E a gente começar a entender que a alegria de viver, ela está presente dentro de todos os momentos da nossa vida, inclusive momentos de tristeza. Momentos que a gente consegue conquistar algo, a gente pode ficar alegre. Momento quando a gente olha para a nossa vida, vê o tanto de coisa que a gente já fez, o quanto que nós estamos conquistando, o quanto que nós estamos andando, trabalhando, isso também já é um momento de alegria. Então as pessoas entendem um pouco diferente o que é alegria. Ah, alegria é sair, ficar até de madrugada, beber e acabar com o mundo. Talvez a alegria não seja isso, talvez isso seja euforia. A alegria é um sentimento muito mais profundo do que uma explosão emocional, abrupta. Tudo que é intenso demais acaba sendo patológico, né? A gente falou aqui já da diferença do normal e do patológico. Então, o normal é a gente ter momentos de alegria, de tristeza, de raiva, de tudo. Agora, o patológico é a gente ficar com muita tristeza, muita alegria, muita raiva, muito tudo. Como que a gente faz, Ana, para lidar com isso da melhor forma? Eu penso que nós precisamos prestar bastante atenção nos movimentos sociais que nós estamos inseridos, nos grupos que nós estamos inseridos, nas influências externas que a gente recebe. Porque realmente é muito difícil para nós, enquanto pessoa, quando nós estamos num grupo onde o grupo todo ele está movimentando para um lado. É como uma correnteza, né? No mar. A gente vai no mar e, cuidado que a correnteza vai te levar para lá. Quando você vê, realmente o guarda-sol está mais, né? Tá diferente. É isso que o grupo faz.
O grupo, ele tem esse poder, e é um poder maravilhoso, que se a gente souber usar, a gente muda o mundo, né? O grupo tem o poder de levar a gente para um lado, para o outro. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o grupo e o meio que a gente está inserido. O quanto que esse ambiente externo nos influencia. O quanto que esses conceitos vão entrando na nossa mente, nos influenciando nessa toada mesmo, de que, não, deixa para lá, vamos ficar esses 5 dias off, ou então, vamos fazer isso, vamos resolver dessa maneira ou dessa outra maneira. Nenhuma solução profunda é uma solução rápida. Todas as soluções profundas, soluções verdadeiras ou mudanças verdadeiras, elas não são rápidas. Elas são tempo a tempo. E não é numa noite. Não são fáceis também. Não. Exigem um pouquinho. Não são fáceis, exigem de uma energia, exigem da nossa inteligência, exigem do nosso comportamento. Então, a primeira dica é a gente ficar entendendo o movimento que a gente está inserido e o grupo que a gente está inserido. E entender que a alegria não é igual a uma noite de explosão. Uma noite de explosão é uma noite de explosão. A alegria, ela é duradoura. Um espírito alegre é um espírito duradouro. Não é algo que acontece num dia ou numa noite ou num momento e acabou. Isso não faz parte da nossa vida. A alegria, ela precisa fazer parte da nossa vida. Estarmos alegres, alimentarmos a alegria e não estarmos tendo catarses emocionais. Não estarmos tendo explosões emocionais. É isso que a gente vê, muita explosão emocional. E assim, gente, Carnaval, explosão emocional de alegria, entre aspas. Natal é explosão emocional de solidariedade. Então, a gente tem, agora, Quaresma, para os religiosos, explosão emocional da espiritualidade. Então, nós vivemos e nós elegemos alguns momentos marcantes na nossa vida, que são importantes para a gente repensar, mas que precisam fazer parte da nossa vida. E não só momentos não pontuais. Só nessas datas. Não né? só nessas datas. E como que o que a gente deve fazer para manter o nosso coração alegre? Eu penso que a primeira dica é o que a gente falou no final do ano passado. Nós sermos gratos. Gratidão. Nós sermos gratos por tudo que a gente tem. E nós sermos inteligentes. Entendermos as nossas metas, as nossas conquistas, os nossos planejamentos e darmos valor às pequenas coisas lá. Hoje em dia a gente não dá valor a pequenas coisas, a gente dá valor a grandes coisas. Sei lá, se a gente conseguiu guardar R$50, a gente não dá o mesmo valor se a gente conseguir guardar R$500. Mas o quanto que você suou para guardar aqueles R$50? Gente, você conseguiu. Tem que dar valor às pequenas coisas. Dar valor às coisas que a gente talvez acha insignificante, tipo, vou passar um final de tarde com alguém legal, alguém que faz tempo que eu não vejo. Não, só vai ser legal se eu for para um barzinho super badalado de Marília. Não, gente, eu acho que os valores estão muito complicados. Então, talvez, para a gente conseguir manter o nosso coração alegre e manter essa energia boa, é a gente olhar para as pequenas coisas com o mesmo valor, com o mesmo sentido. A grande diferença na nossa vida é o sentido que a gente dá. É igual para a perda. Se você perde uma coisinha pequenininha, ela se torna enorme por conta do sentido que você fez para aquela perda. Mas a gente consegue fazer mais sentido para perdas do que para ganhos. Então, a gente fica muito mais triste do que alegre. É muito mais fácil a gente viver triste do que a gente viver alegre. Porque, às vezes, o sentido para a tristeza é muito mais pesado do que o sentido para a alegria. Então, a alegria verdadeira são pequenos momentos importantes da nossa vida. Não são grandes momentos. Grandes momentos só são grandes momentos. É saber realmente perceber e valorizar, né? Essas pequenas coisas, esses pequenos momentos. Não são as grandes viagens, é às vezes visitar sua avó. Não são as grandes conquistas materiais, mas às vezes você conseguir pagar uma conta. Então, as coisas pequenas hoje não têm valor, porque não são midiáticas, não são comercializadas. As coisas grandes são, mas as coisas pequenas não. Então, nisso a gente se engana muito. E a gente vai precisando ter cada vez mais movimentos enormes para poder sentir alegrias e euforias. E a gente acaba entrando num sintoma de psicopatologia mesmo. E não é só carnaval. Talvez grandes comunidades religiosas também. Grandes grupos, gente. As pessoas se reúnem em grupos e nesses grupos acontecem grandes movimentos emocionais. Então, a gente tem que começar a repensar aí nossos posicionamentos, nossas colocações.
Então, fica a dica. Ana, obrigada pela presença mais uma vez. Obrigada é sempre um a você. prazer te receber. Obrigada a você. E semana Lá. que vem você volta. Com certeza. Mais um assunto aqui pra gente. Com certeza. Obrigada pela presença. Obrigada, viu? Lá. A gente vai para mais um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Tô te esperando. Até já. Mulher.